Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Richarlis Martins, professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ, mestre em Políticas Públicas em Direitos Humanos, faço doutorado em Saúde Coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz e durante algum tempo fui membro titular do Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde, da Comissão Intersetorial de Saúde da População Negra do Conselho Nacional de Saúde. Fui conselheiro nacional de saúde como representação do movimento negro e das redes de saúde da população negra e atuo há alguns anos na temática de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial no país em âmbito nacional, mas também em âmbito internacional, em fóruns globais do sistema ONU, especialmente ligados à agenda de população e desenvolvimento e pautas correlatas à discussão de gênero, raça e sexualidade, a temática do Decênio Internacional das e dos Afrodescendentes. E é este lugar que me leva a estar aqui hoje com vocês, fazendo essa discussão sobre os 20 anos da Conferência Mundial de Combate ao Racismo, realizada em Durban, em 2001, para pensar, nesses 20 anos, os avanços das políticas públicas de promoção da igualdade racial e de enfrentamento ao racismo. Quero, inicialmente, parabenizar a organização, esse curso de formação da Comissão de Heteroidentificação, é extremamente fundamental esse processo de ampliação da discussão teórica sobre a questão racial no país, e especialmente a importância que a Comissão de Heteroidentificação possui nesse contexto de implementação das políticas de promoção da igualdade racial no âmbito do ensino superior. Dito isso, eu quero iniciar a discussão de hoje pensando sobre Durban, né? A Conferência de Durban, ela é uma conferência relativamente bem conhecida, e eu espero que conhecida de todas e de todos nós que estamos nesse curso, porque é uma conferência que tem como tema, né, a temática do racismo, do combate à discriminação racial, da xenofobia e das formas correlatas de intolerância. A Conferência de Durban ela acontece na África do Sul em 2001 e completa esse ano 2 décadas. E falar sobre a Conferência de Durban é muito cara para todos e para todas nós, ativistas, militantes da luta antirracista, porque ela é uma conferência paradigmática e que produz uma ruptura conceitual muito importante no âmbito das relações internacionais sobre a pauta global de racismo, e especialmente na realidade brasileira, vai ser uma conferência que vai induzir a institucionalização de políticas públicas de igualdade racial. Então, é sobre esse processo que eu quero aqui dialogar com cada uma e cada um de vocês. A Conferência de Durban, que acontece na África do Sul em 2001, ela é precedida por outras conferências, né? O sistema ONU, até 2001, já tinha realizado outras 2 conferências que tinha como temática central a discussão do enfrentamento ao racismo, né? A primeira conferência desse tema, que discutiu racismo em âmbito global, aconteceu em 1978, e a segunda em 1983. Por que essas 2 conferências elas são importantes para a gente? Eu acho que, em especial, elas são importantes porque, obviamente, elas pautam a temática racial, e elas são muito significativas porque o Brasil não teve um papel muito forte de incidência sobre essas 2 atividades globais. Muito isso se deve em função de que, nesse contexto, essas conferências elas tinham como temática central a discussão fortemente pautada no apartheid, né? Em regimes de segregação racial instituídos de forma legal. Há pouco tempo, os Estados Unidos tinham abolido, né, as discriminações legais com base na luta pelos direitos civis da população norte-americana, mas a gente ainda tinha na África do Sul, na Índia, segregações fortemente pautadas pela temática racial institucionalizada enquanto marcador legal.
o que não era o caso do Brasil, né? Então, muito da não participação ativa do Brasil nos processos anteriores, globais de discussão da temática racial se deve porque no Brasil a gente tinha fortemente, né, como até hoje ainda se tem, com todas as denúncias, mas até hoje ainda está presente no pensamento sociológico brasileiro, uma discussão ligada à democracia racial e fortemente pautada, né, no mito de uma perspectiva de miscigenação, aonde o reconhecimento do racismo não estava pautado enquanto estrutura pública. É importante sinalizar isso, porque especialmente, né, essas conferências elas acontecem no momento em que o Brasil ainda estava sob regime ditatorial, e fortemente a alcunha do período ditatorial no Brasil, na temática racial, ela é muito intensamente forjada na discussão de que somos um país harmonioso, não existe racismo, nós somos um país de harmonia entre as três raças. Então, o movimento negro em âmbito nacional, os movimentos negros, né, nesse período, estão muito diretamente, né, em construção, em rearticulação, né, isso também é o período, né, final dos anos 70, de fundação do movimento negro unificado, do MNU, né, que vai conseguir articular numa escala nacional, né, um movimento negro até então, o que não se tinha em âmbito brasileiro. Esse é o momento em que os movimentos negros eles vão estar muito intensamente pautando a temática da denúncia sobre o mito da democracia racial. Quando a gente chega em 1988, né, nos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, a gente tem uma rearticulação muito significativa dos movimentos negros brasileiros para pautar as denúncias sobre o processo de fim da escravidão. Numa discussão muito significativa, né, que abolição foi essa, pautando as condições ainda de fortes desigualdades raciais que estavam sendo acometidas à população negra no país naquele momento. É um momento de forte articulação do movimento social, especialmente considerando, né, que você tinha um marcador muito simbólico, que era o fim da ditadura, né, em 1985, os processos de redemocratização, a instalação da Constituinte, de uma Assembleia Constitucional, e todo o processo que se relacionava aos 100 anos da abolição, né? Muito nesse contexto, a gente vai ter a indução, né, de marcador legal de enfrentamento ao racismo no sistema jurídico brasileiro, na Constituição Federal, e a gente vai ter na virada, né, dos 80 para os anos 90, uma intensa articulação do movimento de mulheres negras, né? Se a gente tinha intelectuais negras de renome, de muita visibilidade nesse período, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, entre outras intelectuais, né, que já na virada dos 70, Luísa Barrios, na virada dos 70 para os 80, vão se despontar como ativistas de extrema visibilidade. É nessa virada dos 80 para os 90 que a gente vai ter um boom de organizações de mulheres negras. Essas organizações de mulheres negras vão ser decisivas na visibilidade e amplitude das discussões de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial no país. A gente vai ter, nessa virada dos 80 para os 90, a fundação das primeiras organizações de mulheres negras, enquanto ONGs, especialmente falo aqui do Guelé 10, Estudo da Mulher Negra em São Paulo, da Maria Mulher em Porto Alegre. Na virada dos 90, né, a gente já vai ter Crioula no Rio de Janeiro, a gente já tinha coletivos de mulheres negras ainda na primeira metade dos anos 80, mas essa configuração, né, de organizações de mulheres negras, ela vai ser muito fortemente ampliada nessa virada dos anos 90.
E isso vai ser muito significativo, porque é nesse momento que a gente vai ter também a forte incorporação da sociedade civil brasileira nos processos internacionais, né? A gente estava saindo de um país ditatorial, né? Um país extremamente fechado, né? O Brasil dos anos 80 é um Brasil fechado, né? A gente tem ainda não tem aquele boom das telecomunicações, né? E o sistema ONU, com o final da Guerra Fria, também nessa virada dos 80 para os anos 90, o sistema das Nações Unidas ele se abre para maior participação da sociedade civil. Não à toa que é nessa virada que se inicia uma série de conferências globais que vão estar discutindo a temática de desenvolvimento. Tinha-se uma discussão naquele momento histórico de que muito dos esforços armamentistas, os esforços de guerra nuclear presentes na Guerra Fria entre um bloco capitalista, um bloco socialista, que com a ascensão e ganho do regime capitalista nesse momento, que muitos dos investimentos que estavam colocados para a guerra, na virada dos anos 80 para os anos 90, especialmente a partir dos anos 2000, do novo milênio, esses esforços eles seriam alocados para a amplitude de perspectivas de desenvolvimento. É neste contexto que o mundo passa a discutir e repensar uma série de padrões e de consensos na temática de desenvolvimento sobre inúmeras áreas. A gente vai ter, em 1989, a Conferência de Criança das Nações Unidas, que vai estabelecer um novo paradigma para a temática ligada à infância e juventude. A gente vai ter, em 92, a Conferência de Meio Ambiente aqui no Rio de Janeiro, que vai introduzir a temática de desenvolvimento sustentável. A gente vai ter em 90, e com muita participação do movimento negro, mas especialmente do movimento de mulheres negras. Então, as mulheres negras organizadas, elas passam a incidir nos espaços internacionais que iniciam com muita amplitude aqui no Rio de Janeiro, com a conferência, a ECO 92, a Conferência de Meio Ambiente. A gente vai ter em 93 a Conferência de Direitos Humanos, em Viena, que vai introduzir uma nova chave conceitual para se pensar direitos humanos a partir da temática da indivisibilidade dos direitos humanos. Né? Assim, a gente tinha na Guerra Fria um bloco de países que se filiava a uma perspectiva de direitos sociais e direitos econômicos de um lado. De outro lado, direitos civis e políticos, a Conferência de Viena de Direitos Humanos de 93, ela vai juntar tudo e vai dizer que não existe uma possibilidade de se pensar direitos humanos que não seja a partir de direitos humanos econômicos, culturais, sociais, ambientais, políticos. Né? Então, isso vai ser uma virada conceitual. A gente chega em 1994 no Cairo, né, com uma conferência que vai ser central para a temática do movimento de mulheres negras, em especial, né, com muita visibilidade, que vai ser a Conferência de População e Desenvolvimento, né? Porque essa conferência também vai ser paradigmática, porque essa conferência vai pensar os processos dos marcadores, dos componentes populacionais e como esses processos de componentes populacionais, fecundidade, migração, mortalidade, deslocamento territorial, né? Como é que essas temáticas ligadas à reprodução, elas de fato se articulam para pensar desenvolvimento. Né? Então, essa conferência vai ser muito importante porque ela vai cunhar um termo global, enquanto consenso de países, de direitos reprodutivos. É a primeira vez que as Nações Unidas aprovam um documento com a temática de gênero, nessa Conferência de População e Desenvolvimento. É importante sinalizar que, até então, o Brasil era fortemente denunciado como um país de esterilização forçada de mulheres negras, ou seja, a temática da esterilização não tinha nenhuma regulamentação em âmbito nacional, e mulheres negras, ao engravidarem e darem à luz, saíam dos hospitais esterilizadas, sem nenhum nível de consulta. Né? Então, essa conferência ela vai ser muito importante porque ela vai trazer a temática dos direitos humanos para a temática da reprodução, que vai amplamente garantir uma amplitude de direitos para mulheres, mas especialmente, nesse caso, garantir o direito à reprodução segura,
das mulheres negras. Em 95, a gente vai ter a Conferência de Beijing, e a gente já tem participação de mulheres negras na Conferência do Cairo, em 94, né, na delegação oficial do Brasil. Em Beijing, a gente vai ter uma delegação enorme de mulheres na Conferência Mundial sobre a Mulher, que vai acontecer na China, com uma delegação intensa de mulheres negras. Então, o movimento de mulheres negras se articula e começa a ocupar os espaços das Nações Unidas, de conferências. As mulheres negras passam a entender aquele funcionamento. A gente vai ter, em 95, Conferência de Copenhague ainda, a gente vai ter Conferência de Assentamentos Humanos, chegando à Conferência de Durban em 2001, né? Então, esse histórico é para dizer que quando a gente chega na Conferência de Durban, na terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, xenofobia e formas correlatas de intolerância, quando a gente chega nesse momento em setembro de 2001, a gente já tinha um acúmulo de participação do movimento negro brasileiro, especialmente do movimento de mulheres negras, nos espaços formais das Nações Unidas. Então, a gente tinha um grupo de ativistas e de militantes negros que minimamente já entendiam as questões procedimentais de funcionamento de uma conferência global. Em que lugar você deve estar, com quem você deve falar para conseguir que uma palavra, que uma vírgula, que um texto seja aprovado naquele consenso de países. Quais são as negociações? Como se chega a esses espaços, né? Então, quando se chega em Durban, em 2001, a gente tem um acúmulo importante de atuação e de participação da sociedade civil e do movimento de mulheres negras nesse processo. Então, há um movimento, né? Então, posso dizer que há um movimento, uma lição de casa que foi feita externamente, da participação social externa nos fóruns internacionais, e há um movimento de amplitude da disseminação das informações e de articulação dos movimentos negros nacionais em âmbito interno, né? Numa janela de participação interna. É importante sinalizar que após 88, né, a gente tem toda essa mobilização, Tribunal Winnie Mandela, né, que vai colocar o Estado brasileiro como um réu na questão dos crimes relacionados ao racismo. A gente tem toda uma mobilização muito significativa de negação dos 100 anos de abolição da escravatura, e que vai potencializar a articulação de movimentos de mulheres negras. Uma série de organizações de mulheres negras se fundam nesse período, especialmente em 1995, a Marcha Zumbi dos Palmares, né? Como nós sabemos aqui, a Marcha Zumbi dos Palmares, ela vai ser uma ação de enorme visibilidade dos movimentos negros no que tange à afirmação institucional do racismo como um problema a ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Se leva alguns milhares de militantes para Brasília. A gente estava nesse momento no governo Fernando Henrique Cardoso, que recebe um grupo desses militantes, dessas militantes, e entrega uma carta de reivindicação. Se instala pela primeira vez na presidência da República uma comissão, né, um grupo de trabalho interministerial, GTI, coordenado pelo professor Hélio Santos, que vai ter a função de estudar quais as ações públicas o Estado brasileiro deveria implementar para enfrentar o racismo no âmbito do Executivo Federal. Essa ação, ela vai resultar muito intensamente num processo de articulação que vai, pela primeira vez, permear as estruturas de poder em âmbito do Executivo Federal, para se pensar isso que hoje nós nomeamos como políticas afirmativas, políticas de promoção da igualdade racial. Esse histórico ele é muito importante porque vai ser a primeira vez em 1995 que o maior chefe político do país, no caso o presidente da República, vai reconhecer que existe racismo no Brasil. Essa é uma virada política extremamente significativa. A gente pode fazer uma crítica conceitual
que, mesmo com o reconhecimento da presidência da República, você não teve políticas para enfrentar o racismo, mas é uma virada conceitual muito significativa, porque até 1995, o Brasil negava a existência do racismo. O Estado brasileiro, enquanto estrutura no âmbito do executivo, até 1995, negava-se enquanto um Estado racista. A partir de 1995, se inicia uma série de estudos, né, seja nos órgãos públicos, IBGE, IPEA, para sistematizar algumas experiências enquanto indicadores de desigualdade racial. A gente vai ter, em 1996, pela primeira vez, uma norma técnica que vai orientar que as pesquisas elas apresentem desagregação de raça-cor nas pesquisas de saúde. A gente vai criar, a partir disso, a política de anemia falciforme. A gente vai ter uma série de ações que vão corroborar para o que a gente tem hoje, inclusive, numa comissão de heteroidentificação. Quando a gente vai passando esses anos, assim, de 1995 até chegar em 2001, a gente tem internamente no Brasil, em âmbito nacional, no que tange a política doméstica, a gente tem um acúmulo de movimento negro, a gente tem uma incidência na presidência da República, enquanto um grupo de trabalho interministerial, a gente tem uma série de organizações de movimento negro que estão se criando, especialmente organizações de mulheres negras. A gente tem, no outro lado, né, no âmbito internacional, uma amplitude de participação de sociedade civil, de um modo geral brasileira, que está acompanhando conferências internacionais, acompanhando comissões das Nações Unidas, e a gente tem uma participação, né, sustentável e ampliada de mulheres negras em fóruns internacionais, né? Poderia citar Nilza Iraci de Guilherme, Sueli Carneiro de Guilherme, Edna Roland, e muitas outras ativistas negras, na época, Lélia Gonzalez, assim, que foi para a Conferência da Mulher em Beijing. Então, assim, a gente tem inúmeras outras ativistas negras que já estão acompanhando esses processos. Uma das lições que essas ativistas aprenderam é que uma Conferência Mundial das Nações Unidas, ela não é um ato per si, ou seja, não é a conferência em si, é o processo de constituição de uma conferência. Quando você chega em qualquer conferência de um fórum internacional, a aprovação daquele documento, ela já vem sendo construída há no mínimo 3 anos. Para vocês terem uma ideia, a Conferência de Durban, ela foi aprovada enquanto resolução das Nações Unidas em 1997. Né? A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova que nós realizaremos uma conferência para discutir racismo em 1997. Entre a aprovação das Nações Unidas da conferência e a realização da conferência, se passaram 4 anos. Por quê? Você teve comitês preparatórios, né, onde se discutiu no Conselho de Direitos Humanos em Genebra os termos da conferência, algumas palavras-chave. Você teve seminários de peritos e especialistas que produziram acúmulos de linguagem. A primeira vez que você produz um documento para as Nações Unidas sobre interseccionalidade, que é uma categoria teórica e metodológica hoje extremamente difundida nos estudos de ciências humanas e sociais, a primeira vez que se produziu um documento para as Nações Unidas sobre interseccionalidade foi no processo preparatório dos seminários de especialistas para a Conferência de Durban. Adicionalmente, você teve conferências regionais em cada uma das regiões do globo divididas pelas Nações Unidas. Teve uma conferência de América Latina, uma conferência de Europa, de África, para pensar os temas, para só assim se chegar à Conferência de Durban. Isso tudo é para a gente entender que o processo, quando se chega numa conferência em âmbito global, ele acontece no mínimo 4 anos antes. Essas informações, uma parte da sociedade civil brasileira, especialmente, né, essas mulheres negras que já vinham acompanhando processos globais desde da ECO 92 no Rio de Janeiro, em 1992, passando pelo Cairo em 94, por Beijing em 95, elas já tinham esse acúmulo de informação. Isso foi fundamental para que o movimento negro se organizasse antecipadamente para incidir na Conferência de Durban.
Essa é uma informação que me parece muito importante que nós pensemos criticamente. Assim, quais são as condições que a sociedade civil, né, as militantes e os militantes antirracistas tiveram para se organizar antecipadamente no processo de Durban e que condições se tem agora para se organizar antecipadamente para incidir em uma pauta global de enfrentamento ao racismo, né? Naquele momento, se tinham condições importantes para incidir sobre esses processos. E foi isso que a sociedade civil brasileira fez, especialmente, é importante frisar, o movimento de mulheres negras. Em 2000, se é criada a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. Essa articulação, hoje chamada AMMB, ela vai ser criada para juntar as mulheres negras brasileiras, para tirar posições para incidir no processo de Durban na conferência, né? Então, todo um processo que já vinha sendo feito, organizações de mulheres negras criadas desde o final dos anos 80, passando pelos anos 90 como um todo, elas vão se juntar na virada, 99, 2000, para criar uma articulação nacional. Isso é muito importante para a gente entender que Durban, a conferência, né, os documentos aprovados, a declaração e o programa de ação da Conferência de Durban, eles, na verdade, refletem o acúmulo de coalizão de forças históricas que, em algum momento, especialmente possibilitado pela articulação brasileira, articulação da sociedade civil brasileira e com o engajamento do governo brasileiro daquele momento, é importante sinalizar isso, tinha uma abertura do governo brasileiro daquele momento para a incidência e participação na conferência, que nós podemos medir pela incorporação da sociedade civil no interior da delegação oficial do Estado. Apenas a presidência da República aprova a delegação oficial e a presidência incorporou maciçamente a sociedade civil, as organizações de mulheres negras, organizações dos movimentos negros na delegação oficial do Brasil. Isso é um indicador de que o governo brasileiro estava, no mínimo, aberto ao diálogo. O governo brasileiro construiu uma comissão paritária com representações governamentais e de sociedade civil num comitê nacional para a preparação do documento de posição brasileiro. Tudo isso indica uma coalizão de atores que possibilitou uma ampla incidência e participação em produção de linguagem do Brasil como um player, como um ator internacional central para que nós tenhamos hoje os documentos aprovados. É dessa forma que o Brasil chega em Durban, né? Com um acúmulo, e é isso que a gente tem que ficar aqui muito nítido nesse curso, com um acúmulo de contribuições do governo brasileiro, mas especialmente da sociedade civil brasileira, para incidência no processo da terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo. A Conferência de Durban, ela é uma conferência com muitos significados, e eu convido todas e todos vocês a fazerem leitura das documentações derivadas de Durban, não somente porque nós estamos nos 20 anos da conferência, mas porque é na Conferência de Durban que a gente vai ter a maior tradução de consenso global sobre a pauta racial, né? É a maior conferência sobre o tema racial em âmbito das Nações Unidas e que nunca mais se repetiu. Nesses 20 anos, as Nações Unidas não conseguiu se reunir em uma conferência para fazer definições atualizadas sobre o tema de racismo. Eu tive a possibilidade de participar dos 2 fóruns que operaram revisões operacionais na agenda, que foi, em 2009, a Conferência de Revisão sobre a Conferência de Durban, que foi uma conferência que não tinha como objetivo abrir o documento para discussão, mas incorporar temas. Foi em Genebra, em 2009, e em 2011, uma reunião de alto nível na sede das Nações Unidas, em Nova York, que comemorou os 10 anos da Conferência de Durban. Nesses 20 anos que nós tivemos enquanto ações de mínimas atualizações sobre a Conferência de Durban, foram esses 2 momentos com baixíssima participação da sociedade civil
E uma outra discussão importante, derivada de Durban, em âmbito global, é a incorporação e a aprovação, desde 2014, pelo Sistema ONU, da década internacional dos afrodescendentes. Desde 2014 e 2015, no Sistema ONU, há uma década para as discussões sobre as pessoas afrodescendentes, que é a terminologia global, nós, pessoas negras, dentro do sistema das Nações Unidas. Essa década ainda está em vigência, completa agora os seus primeiros 5 anos, e uma das críticas que temos é que, efetivamente, os estados não conseguiram avançar na incorporação dos temas raciais. A Conferência de Durban ela é significativa por tudo isso que eu estou trazendo, mas ela é especialmente significativa porque ela vai ter uma pauta central, que é a pauta da reparação e das políticas de promoção de igualdade racial. Como nós sabemos, reparação e igualdade racial não são as mesmas coisas, e o que ganha em Durban é a necessidade de que os estados incorporem nas suas políticas nacionais planos e ações de promoção da igualdade racial. É neste contexto que o Estado brasileiro bebe dessa fonte para introduzir uma série de políticas de promoção de igualdade racial, que até então não eram realizadas em âmbito nacional. Nós tínhamos experiências muito esparsas de algumas ações de fomento que incorporavam a temática racial, seja pela primeira vez na Conferência Nacional de Saúde dos anos 2000, que vai sinalizar a temática racial como uma temática necessária no marco das políticas de equidade em saúde. Logo depois de Durban, você teve experiências no âmbito da reforma agrária, da questão agrária significativa, que vai incorporar. Você já via, em especial nos estados, né? Estados aqui, eu falo estados, não estado nacional, mas nos estados em âmbito local, algumas experiências de discussão no marco das secretarias estaduais de educação sobre formas de incorporar ensino e cultura afro-brasileira, mas não estava sistematizada enquanto legislação. Após Durban, e especialmente na instalação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você vai ter uma incorporação da temática racial na estrutura de gestão governamental. É a primeira vez que você vai criar um ministério específico sobre políticas de promoção de igualdade racial, que vai ser a CEPIR. Você vai ter a instalação da Lei 10.639, que todas e todos nós aqui conhecemos. Você vai ter a aprovação de políticas de cota nas universidades públicas, em que a UERJ, aqui, nossa instituição vizinha, vai ser pioneira, juntamente com a UNB, com a Universidade Federal da Bahia. Você vai ter uma série de ações no âmbito da promoção da igualdade racial, no âmbito da educação, como a instalação de uma secretaria no Ministério da Educação específica, que vai ser a SECADI, a Secretaria de Diversidade do Ministério da Educação. Você vai ter, no âmbito da saúde, né, a incorporação do movimento negro como categoria de usuários do Conselho Nacional de Saúde, porque até então você tinha o Conselho Nacional de Saúde há mais de 60 anos e não tinha representação de movimento negro, ou seja, da população negra, enquanto categoria populacional. Isso vai acontecer depois de Durban. Você vai ter a criação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra depois de Durban, culminando na aprovação do Conselho Nacional de Saúde, depois pactuação na Comissão de Intergestores Tripartite da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Eu poderia citar inúmeros outros exemplos. Você vai ter a ampliação das titulações das terras quilombolas pela Fundação Cultural Palmares. Eu poderia citar inúmeros exemplos importantes de como Durban foi princípio norteador no ordenamento jurídico brasileiro e no interior
das políticas públicas para a indução de ações de igualdade racial. Fico com esses porque esses já dão uma dimensão de como o Estado brasileiro se reorganizou para dar conta da pauta de enfrentamento do racismo institucional. Né? Em algum momento, o Estado brasileiro entende que as suas instituições reproduziam racismo ou eram coniventes com práticas racistas e constrói uma série de políticas institucionais para dar conta do racismo institucional. Isso não quer dizer que o Estado brasileiro, com essas políticas de enfrentamento ao racismo institucional, deu conta do racismo estrutural. Essa é uma outra discussão que eu deixo aqui para que esse curso consiga refletir com mais afinco. Mas é importante sinalizar que, especialmente após Durban, eu posso dizer que até meados de 2010, até 2015, existia um esforço no âmbito das políticas públicas nacionais de centrar ações para enfrentamento do racismo. Durban vai ser muito significativa como indutor deste processo. A Conferência de Durban ela vai dar o tom de se hoje nós temos políticas afirmativas nas universidades, hoje nós temos uma comissão de heteroidentificação a qual eu estou conversando com vocês nesse curso, é em função do processo de Durban. O que me parece importante sinalizar é que Durban finaliza dias antes do atentado do World Trade Center das Torres Gêmeas. Então, toda essa discussão, né, que o tema da conferência era a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância. Todo esse braço, né, a gente sabe o que aconteceu com o mundo após 2001. Ampliação da guerra ao terror, ampliação de práticas xenofóbicas, ampliação das discussões de atentados, né, com relação ao terrorismo, tudo isso que é um limitador para a implementação da declaração do Programa de Ação de Durban. Então, Durban, ao mesmo tempo em que a gente sai da conferência, né, com um acúmulo importante em âmbito global, a gente vai ter também na escala global o acirramento das discussões no âmbito da xenofobia e o recrudescimento no interior dos países, de alguns países, de práticas nacionalistas, fechamento de fronteiras, o que é um impeditivo para uma discussão mais ampliada. O Brasil, ainda assim, consegue implementar ações muito significativas no que tange à institucionalização de políticas públicas de igualdade racial. O que eu acho que é importante, né, para a gente poder caminhar para o final dessa discussão, né? A gente chega em Durban, né, como eu trouxe, com uma forte mobilização social da sociedade, né, dos segmentos sociais brasileiros. Durban vai produzir um ineditismo dessa relação entre governo e sociedade civil, né? A gente vai ter participação de universidades discutindo Durban, secretarias municipais de educação. Então, é uma outra organização mesmo. A gente teve uma conferência nacional preparatória para tirar um documento de posição, para apresentar na África do Sul. O Brasil foi a maior delegação a chegar à África do Sul na Conferência de Durban. Foi a maior delegação, só perdeu para o país anfitrião, a própria África do Sul. E isso se refletiu nos postos de poder da conferência. A conferência tem 3 grandes postos de poder numa conferência: a presidência, a secretaria-geral e a relatoria. A presidência, por protocolo, em geral, é sempre do país sede, então a presidência foi da África do Sul. O Brasil foi relator-geral da conferência, a partir da ativista e pesquisadora Edna Roland, e foi também organizador dos demais trabalhos da conferência, né? Então, o Brasil assumiu 2 postos centrais dos 3 dessa conferência. O que para mim é muito importante assim, apontar com relação a algumas considerações finais. Assim, o ambiente doméstico em que o Brasil se encontrava era um ambiente doméstico facilitado, então Durban vai ser central nas medidas políticas afirmativas, né, para a incorporação de medidas de políticas afirmativas,
seja na educação, na Lei de 1939, na saúde, com a criação anterior, né, que vai ser potencializado, o Programa de Combate ao Racismo Institucional, que vai levar a Política Nacional de Saúde da População Negra, e nos censos, nos dados censitários, né, a gente vai ter uma mudança do perfil racial populacional da população negra. Se até Durban a população brasileira tinha vergonha de se autodeclarar negra, preta ou parda, hoje, passados 20 anos, a população negra passa a ser maioria auto-identificada da população. Isso se dá a um trabalho de conscientização, de articulação dos movimentos negros, na linha de inúmeras campanhas, algumas vocês vão lembrar, fale a sua cor, não tenha vergonha da sua cor, ser negro é lindo, campanhas de incorporação da identificação racial a partir de uma autodeclaração, né? Esse processo é um processo que se relaciona com Durban, né? Fortemente da gente conseguir poder identificar enquanto instrumento de indicador a temática racial em dados, em políticas públicas. Isso se deu diretamente como uma contribuição de Durban, né? O Brasil vai passar a ser um espelho internacional da temática racial em âmbito global, né? A gente vai ter a criação, logo depois de Durban ainda em 2001, a criação de comissões ligadas à reforma agrária, coordenada pela Zélia Amador de Mello. Durban vai fazer com que a temática das ações afirmativas nunca mais saiam da pauta nacional. Isso, para mim, é muito importante, né? A gente está nesse curso aqui discutindo heteroidentificação, e isso é porque a temática das ações afirmativas nunca mais saíram da pauta nacional brasileira a partir de Durban, né? Você vai ter uma ampliação do processo de organização das mulheres negras, do movimento de mulheres negras. É impossível hoje se pensar, seja na mídia, seja nas influenciadores que estão com a possibilidade de ter o domínio sobre o acesso de informação, uma discussão que não tem a pauta racial e a centralidade de gênero e raça, né? Isso é uma virada conceitual pós-Durban. A gente vai ter a incorporação de inúmeros movimentos sociais se identificando na pluralidade do ser negro. Isso também é um processo de Durban. Em Durban, a gente vai ter pela primeira vez, né, uma identificação massificada de movimentos LGBTs negros, naquele momento se identificando como sujeitos políticos de outros lugares sociais. Então, Durban é muito significativo para a discussão de pluralidade do que é ser negro no Brasil. Me parece, para finalizar, que a gente tem dois debates centrais que se colocam. O primeiro deles é a interseccionalidade, né? Durban vai trazer para a gente esse conceito enquanto categoria metodológica e teórica nas ciências humanas e sociais, no âmbito das relações internacionais, que hoje todo mundo fala de interseccionalidade, né? Esse labirinto, essa encruzilhada conceitual e categórica entre gênero, raça, classe, sexualidade, território, deficiência, né? E que originalmente se incide na pauta de gênero e raça. É impossível hoje se pensar a temática de promoção de igualdade racial e não discutir a temática de interseccionalidade, né? E uma outra questão que me parece importante é esse acúmulo de participação política, né? Durban traz para a gente com muita incidência, que se dá na participação as possibilidades de atuar nas estruturas de Estado. E aí fica aqui uma questão que me parece importante, quais são as possibilidades hoje de se atuar no interior das estruturas de Estado quando a gente tem uma negativa do racismo como um operador das relações sociais e das políticas públicas a partir de algumas lideranças políticas e de muita visibilidade em âmbito nacional. Então, essa é uma questão que me parece importante.
E queria deixar também para esse curso um ponto que eu entendo ser fundamental, né? A gente está nesse momento discutindo os 20 anos, né, de atualização da Conferência de Durban, no contexto de ampliação de práticas nacionalistas e xenofóbicas, ampliação de governos de extrema-direita que tem no nacionalismo uma incidência para a operação de políticas públicas e no qual a gente está vivenciando a incidência forte dos efeitos e impactos da pandemia sobre a população negra. Os últimos dados apontam que, neste momento no Brasil, a população negra é menos de 20% do total de pessoas vacinadas. Pelos dados aproximados e estimados do IBGE, a população negra no Brasil hoje corresponde a 56% da população. Ou seja, se a gente pega os grupos prioritários de vacinação, né, e faz uma comparação muito rápida, né, entre os grupos prioritários de vacinação e o cômputo total da população negra no Brasil, a gente tem esse indicativo de que menos de 20% das pessoas vacinadas são negras, já indicando algumas questões. Uma delas é que a população negra não envelhece, né? As condições de envelhecer da população negra são diferenciadas a partir dos marcadores determinantes sociais de saúde. Uma outra questão é que, entre os profissionais de saúde vacinados, majoritariamente as pessoas não têm sido negras. E isso considerando que a enfermagem, que é a maior profissão do campo da saúde, ela é majoritariamente formada por pessoas negras, especialmente mulheres negras. Então, essa discussão da pandemia é uma discussão fundamental no contexto que se coloca hoje. E, especialmente, as reatualizações sobre o racismo, né? O racismo brasileiro ele tem se reinventado, né? Naquilo que ele representa de estruturação de poder, de organização dos fenômenos sociais, e cada vez mais é importante a gente ter espaços como esse para ampliar a vocalidade da discussão racial. Porque, como foi apontado no ano passado, hoje a população autodeclarada negra ela é maioria nas universidades públicas. Esse é um dado que nós temos com o IBGE. O que para nós é importante, além desse dado, é entender em que cursos estão essa maioria de população negra nas universidades públicas e em que condições essa população negra nas universidades públicas se encontra neste momento. Então, me parece que alimentar com maior qualidade essas informações raciais sobre o perfil da população brasileira no ensino superior é uma missão de cada uma e de cada um de nós. E esse curso ele tem como função trazer isso e ampliar as discussões e as nossas capacitações e capacidades para incidir sobre esse processo. Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu acho extremamente importante que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira universidade federal do país, que acabou de completar 100 anos, tenha uma comissão de heteroidentificação, seguindo os preceitos legais, contribuindo diretamente para a promoção da igualdade racial no Brasil e aprofundamento das políticas de cotas. Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite.